Esse é o tempo de aprender, viver e ouvir a palavra. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu costumo dizer sempre a mesma coisa, que até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Eu só estou achando vocês muito longe de mim. Só estou achando muito longe. Que tem o altar e vai chegando cada vez mais perto, até entrar no santuário. Mas nós temos assim o hábito de chegar e já ficar por ali mesmo. Mas que o eterno Deus possa frutificar nos vossos corações. O Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, irmão, nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós no dia de hoje, e que nós possamos sair daqui nesta noite radiante, embaraçado, envolvido, comprometido com a graça preciosa do Todo-Poderoso. E nesta noite, eu gostaria de fazer você relembrar do valor que você tem, amém? O valor que você tem. Por exemplo, você tira um carro zero amanhã em qualquer concessionária do seu gosto. Você tirou amanhã, dia 13 de julho. Quando for dia 14 de julho, ele já é velho, ele já não é novo mais. Ele já deixou de ser. Qualquer coisa desta vida que passa. Qualquer coisa desta vida passa. Inclusive nós passamos também rapidamente. Mas eu quero que você compreenda que do valor. Porque durante a nossa peregrinação é muito comum nós ouvirmos um ser humano subestimando o outro. E o ser humano ultimamente parece que não está assim, muito preocupado com o outro ser humano. Vocês concordam comigo? Parece que o ser humano, tanto é que você vai no velório hoje, nem chorar, ninguém está chorando mais. Você já parou para pensar sobre isso? Ninguém está nem chorando mais no velório. Só dá aquela limpadinha assim para não estragar o penteado, e nem aquele pozinho que está sobre o olho, porque ninguém está muito preocupado com isso. Então nós temos, queridos, nossos valores. Nós começamos a falar domingo passado a respeito da presença de Jesus, o que ele fez quando a multidão teve fome, o que ele fez quando sobrou os pães e os peixes, o que ele fez quando os seus discípulos estavam naquele mar. Ele esteve presente durante aquela situação. Querido, nós ainda estamos inseridos em meio a uma sociedade corrupta e perversa, uma sociedade onde não se tem muito equilíbrio, uma sociedade onde tem os chamados memes, hoje, de modo que ninguém está preocupado com respeitar ninguém mais. Ninguém está preocupado em respeitar a ninguém mais, inclusive as autoridades que nos regem, as autoridades que nos protegem, as autoridades que é para implantar os princípios e valor em meio à sociedade. Eles também estão ficando, parece que meio subestimados. Não tem mais. Mas a Bíblia vem dizendo que Deus, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Nós lemos domingo passado no Salmo 93 que o Senhor se revestiu de quê?
Vocês lembram? De majestade. O Senhor se revestiu de majestade e está envolto de poder. A Bíblia diz que o mundo está firmado e não poderá ser abalado. Vocês concordam comigo? Porque está firmado uma palavra só. Uma palavra só. Uma palavra só é o suficiente para que tudo esteja bem firmado. Então, querido, você observe que as coisas do mundo, ela passa ligeiro. O barco, ele afunda, sim ou não? Um barco fura, sim ou não? Um carro estraga ou não estraga? Estraga. Até um sapato que você compra hoje, amanhã ele estraga. Por mais que ele dure um pouquinho, né? A gente às vezes não tem nem o hábito muito de orar pelo sapato, né? E às vezes a gente ora só pelo bujão de gás, para que ele dura pelo menos 60 dias, né? 90 dias, não, a bênção. Mas às vezes não ora pela panela de pressão, para ela não estragar tão fácil. E é ruim estar todo dia na van comprando uma panela nova, né? Mas estraga, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então, querido, nós estamos hoje inseridos em meio às guerras, sim ou não? Tem muita guerra no mundo? Nós estamos inseridos em meio às guerras. Você vê os terremotos existentes, inclusive aqui na nossa vizinha, parece que na Venezuela, é isso? Que deu um terremoto. É a tua terra, irmão? É lá que você mora ou não? É lá que você veio? É de lá ou não? Então, lá está ruim a coisa, não está? Então, terremoto, fome, a violência tão de perto nos rodeia, o tráfico, a oscilação financeira, a bolsa de valor hoje tem um valor, amanhã já tem outro. Ou seja, os homens estão todos perplexos, sem uma definição, eles não sabem o que faz. Mas a Bíblia diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, saireis e pulareis como o bezerro que sai da estribaria. Você pode aplaudir a Jesus porque você acredita nele? Mas para vós que temeis o meu nome, para vós, eu estava falando com um dos nossos irmãos essa semana, e ele disse: rapaz, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei o que acontece, todo mundo está gritando que não está vendendo nada, e para mim está faltando a mercadoria, eu estou vendendo muito, muito, muito. Essa é a boa mão de Deus, esse é o favor de Deus, isso é graça de Deus, isso é luz de Deus, isso é a soberania do Eterno sobre a vida daqueles que temem ao Deus Todo-Poderoso. Mas continuando aqui, querido, onde nós paramos, você lembra nós paramos domingo passado? Você lembra qual foi o texto que eu li? Jesus amado, eu vou embora. Ninguém lembra onde eu li o texto domingo passado? Ah, não, pastor Flávio, por favor, me dê a conta. Não lembra mesmo? Tem certeza? O que teve domingo passado, depois da mensagem? Será que teve ceia? Será que teve pão? Ah, vocês lembram? Vocês são muito inteligentes, viu? Mas abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6 novamente. Foi aí que nós paramos ou não? Capítulo 6 de João. Vamos continuar lá no verso 22, onde nós paramos, para nós ganhar tempo. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo ele partido só. Entretanto, os outros barquinhos chegaram de Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura.
E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando foi que chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que vós me procureis, não porque viste os sinais, mas porque comeste o pão e vos fartaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, pela vida eterna, na qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, vos confirmou com o seu selo. Então observe, querido, que os discípulos, a multidão em si, eles olharam e viram ali alguns barcos, mas perceberam que Jesus não havia embarcado em nenhum barco desse. O que eu e você concluímos com uma passagem, como um feito como esse? Eu quero dizer para você, querido, que para Jesus, ou melhor, eu quero te fazer uma pergunta. Para Jesus entrar na sua casa, ele precisa de alguma chave? Não tem, não precisa de chave. Para Jesus, Alisson, seu nome, querido? Seu esposo como é que é o seu nome? Ailson, uma hora eu vou falar certinho. Ailson. Para Jesus entrar no seu caminhão, querido, o qual ele entra todo dia, você nem percebe, né? Mas ele entra no seu caminhão mesmo rodando. E vai junto. Ou seja, para Jesus se deslocar, querido, ele não precisa de um avião. Ele até faz companhia no caminhão do Alisson. Que é? Ailson. Ele faz companhia assim no seu caminhão. Ele faz companhia assim no ônibus. Porém, o Senhor Jesus, ele não precisa comprar passagem para se deslocar de um lado para o outro. E ele se desloca, porque os discípulos estavam ali agitados pelo vento, e as ondas intensas do mar estavam tirando o cabelo daqueles que estavam na embarcação. Mas você já pensou que se Jesus dependesse de pegar o outro barco para alcançar? Eles estavam ali praticamente 40 quilômetros de distância. E eu não sei qual seria o tempo que Jesus sairia, mas acontece que naquela embarcação, mesmo que Jesus pegasse outro barco, provavelmente ele iria também encontrar a mesma situação. Por quê? Porque havia ali uma tempestade, havia ali uma insegurança, havia ali uma possibilidade de todos perecerem. Mas Jesus, querido, ele vai por cima das águas, ele vai, acredito eu, que até na asa do vento, e ele chega e dá uma ordem ao vento: vento, se aquieta, mar, se aquieta também. E a Bíblia diz que houve abundância. E a Bíblia diz que eles olharam e disse: olha, é o mestre. Por quê, querido? Nós até cantamos, né, domingo passado, se as águas do mar da vida quiserem lhe afogar, o que você deve fazer? Vocês aprenderam comigo um hino, né? Segura na mão de Deus e vai. Por quê, querido? Cada dia que nós vivemos, nós estamos inseridos, estamos vendo coisas difíceis. Estamos atravessando, sim, por um mar de lama, por um mar de mentira, por um mar de insegurança. Por mais que você ganhe bem, mas você não tem assim estabilidade, porque você coloca o seu dinheiro lá, você não sabe se vai amanhecer lá amanhã. Sim ou não? Você tem bastante lá? Pelo que vocês riram, vocês têm bastante lá. Mas existe, querido, uma certa insegurança, existe uma certa insegurança. Mas Jesus, então, usando da sua sabedoria, disse: olha, vocês não estão me procurando pelos sinais, mas vocês estão procurando porque vocês comeram o pão e vos fartaste. E aí ele vem dizendo assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você já parou para pensar, querido, que tudo que nós
que nós fizemos hoje, ou vamos fazer amanhã para o corpo? Sim ou não? Se você compra uma blusa nova, é para o corpo. Se você compra uma sandália nova, é para o corpo. Tudo que você compra é para o corpo. E este corpo, ele está sempre sendo revestido de alguma coisa. Ah, mas eu vou comprar para casa. E quem vive na casa? Não é o corpo? Eita, corpinho nojento. É sempre para o corpo. Você já pensou para parar que às vezes nós encontramos também uma certa tribulação dentro de nós? Porque nós estamos preocupados com o pão que perece. Com o pão que perece. O que eu aprendo com isso? Querido, uma vez eu estava recém-chegado aqui no bairro e eu passei no Ceasa, Ailson. Acertei? Dá parabéns para mim, vai. Eu passei no Ceasa e encontrei na época batatinha em oferta. Comprei batatinha em oferta. Comprei um saco de batata. Falei, eu vou levar esse saco de batata para casa, que eu vou comer pelo menos 90 dias, não preciso se preocupar com batata. Na época, acho que paguei R$10 em 50 quilos de batata e trouxe aquele sacão, vim feliz da vida para casa, com um saco de batata. Aí cheguei em casa, a dona da pensão falou, o que você fez? Falei, comprei um saco de batata para não ter batata. Falei, rapaz, mas essa batata ela estraga. Falei, estraga? Até quanto tempo você vai para comer esse monte de batata? 1 ano. E eu não sabia que a batatinha estragava com tanta facilidade. Experimenta amanhã, vai em qualquer supermercado, até mesmo no Ceasa, e compra uma caixa de banana, para ver se você consegue comer essa caixa de banana. Você não consegue. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquele saco de batata, eu tive que distribuir para os vizinhos, porque iria estragar. Então o que acontece, querido? Quando você compra demais, você precisa repartir, porque o próprio Deus, Ele já dá para você na medida que você precisa hoje. A medida de hoje. Por quê? Porque amanhã, em que pese, eu tenho certeza que você já tem o café da manhã, já tem o almoço, o café da tarde e a janta e algum lanchinho mais antes de deitar, já está preparado na sua casa. Eu tenho certeza disso. Sim ou não? Quem não tem o café da manhã aqui? Levanta a mão. Olha, você tem. Agora deixa eu perguntar, quem tem certeza se vai tomar café da manhã amanhã? Não tem? Nem eu. Mas acontece, querido, que nós trabalhamos pelo pão que perece. E às vezes nós entramos em uma oração que dá na cabeça, uma oração, parece que fugiu aqui o termo, mas é aquilo que o vento faz e faz lá um barulho, como é que chama aquele? Oração? Isso aí, é isso aí. É oração? É que o vento faz assim, ele entra assim e faz um buraco. É um nome. É isso aí, mano. É erosão. Nós estamos hoje, queridos, a sociedade em si, ela está com essa erosão. Isso? Erosão na cabeça. Por quê? Porque ele corre. Desculpa a minha expressão, mas estamos semelhante a um cãozinho correndo atrás do rabo. Você já viu o cachorro pegar o rabo? Não consegue. E tem hora que ele vai aumentando a velocidade. E quanto mais ele aumenta, mais o rabo sai fora dele. E nós estamos, queridos, atarefados, estamos estafados, estamos sem oxigênio no cérebro, no coração para resolver. E você já parou para pensar quantas pessoas estão estressadas também no dia a dia? Agora deixa eu lhe dar um conselho antes de entrar na mensagem. Se você está com essa erosão financeira, cancele o seu cartão de crédito, porque isso é uma praga. Verdade. Eu tenho 3 inimigos. Primeiro, o cartão de crédito. A segunda
é o ar-condicionado. A terceira é o micro-ondas. Não consigo comer nada de micro-ondas, que é uma comida que não tem gosto de nada. Eu prefiro a da fria, mas não sou assim muito chegado. Até que se eu chegar na sua casa, pode me dar comida fria mesmo, não tem problema. Mas você às vezes está com esse barulho na sua cabeça, e eu tenho certeza que você está recebendo esta palavra porque você está aqui, e se está saindo da minha boca é porque certamente é a palavra que Deus tem. Se você está passando por esse processo, eu aconselho você a cancelar esse cartão. Mas se você está também com uma vida totalmente estressada, eu aconselho você a dar uma revisionada, faz uma revisão na sua agenda. Quem sabe você está com muita coisa na sua agenda e está sobrecarregando a sua cabeça, o seu tempo familiar. Ele está assim muito escasso, porque você sai correndo às 7 da manhã, se abusar às 11 da noite você não chegou ainda, e está aquela doidura. Aí você encontra o trânsito pesado, você encontra as pessoas tristes, você encontra as pessoas cabisbaixas, você encontra as pessoas amarguradas, você encontra as pessoas doentes, você encontra as pessoas totalmente decepcionadas pelo dia a dia. Por quê? Porque não agendou, não colocou o eterno dentro do bar. Por quê? Você ouviu domingo passado que quando nós saímos de uma viagem, faz necessário, aliás, Jesus já disse que quando você vai fazer um projeto, você tem que sentar primeiro. Você tem que sentar para ver se você consegue, com 5.000 homens, lutar com 10. Você tem que parar para pensar se aquela construção vai dar certo. Porque às vezes sai fora do orçamento, ou seja, quando você sai de casa, você precisa olhar a manutenção do teu carro. Você precisa ver se os pneus estão cheios, se os tanques estão cheios, se as correntes não estão a quebrar. Você precisa fazer uma revisão. Querido, nesta noite, nós precisamos fazer também uma revisão no nosso espiritual. Porque eu costumo dizer, querido, que nós começamos uma obra, nós começamos um trajeto. Eu não sei quanto tempo faz que você está trilhando o reto caminho, mas o dia que você partiu está na sua agenda. Você tem na sua agenda o dia que você começou a caminhada. Só que a linha de chegada só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe a linha de chegada. Você já passou por dias difíceis, você já passou por angústia, por tribulações, por medo, por escuridade, mas você chegou até aqui porque o Senhor te sustentou. E você vai chegar ao seu destino porque o Senhor te sustentará. O Senhor te dá graça, te dá unção, te dá poder, te dá alegria, te dá virtude e fará você chegar lá. Porque, aleluia, até aqui o Senhor Deus tem feito sinais de maravilhas. Sinais de maravilhas, mas acontece, querido, que existe, a Bíblia diz que o adversário, o diabo, ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. E eu não tenho dúvida de que esta embarcação aqui não teve lá o dedo do adversário. Não teve o dedo do adversário. Por exemplo, uma pessoa sai para viajar, às vezes é comum você encontrar uma pessoa tomando bebida alcoólica no volante. É comum no restaurante você encontrar alguém fazendo uma refeição, mas também com bebida alcoólica. O que isso vai acontecer mais daqui a pouco na frente? Vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia. Então o inimigo, o adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. E às vezes, por falta de vigilância, a gente acaba se entristecendo, e às vezes aborrecido, e às vezes nós culpamos Deus.
Nós falamos domingo passado que a mãe, a família, o vô, a avó, o tio, a tia fica feliz da vida quando nasce uma criança. E nós então corremos, pegamos o berço, compramos roupinha, compramos sapatinho, compramos tudo e vamos organizando a chegada da criança. Vamos organizando a chegada da criança. Só que tem um assaltante nessa chamada vida, nessa chamada correria do dia a dia, que às vezes, querido, nós somos surpreendidos. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente na sua família. Uau! Você não estava pensando a respeito. Mudou ou não mudou o conceito? E agora? Tem que arrumar a porta do banheiro, porque geralmente a porta do banheiro em casa é mais estreita, sim ou não? Como que você vai passar com a cadeira de banho em uma porta tão estreita? Temos que arrumar um colchão d'água, um colchão apropriado para recebê-lo. E agora nós temos que contratar uma pessoa para dar comidinha na boca, porque está lá. Ele não consegue nem comer direito. E diga-se de passagem, que cuidar de doente, eu imagino que não é fácil. Mas os acidentes do dia a dia, ele acontece, sim ou não? Mas para isso, querido, você precisa se identificar em Deus. Precisa te identificar na graça e no poder, para ver aonde é que você está firmado os seus pés, para ver onde é que você está firmado a sua confiança, a sua crença, a sua esperança, a sua fé, a sua persistência. Enfim, você precisa fazer diariamente uma consulta ao seu travesseiro. Hoje nós estávamos conversando em casa, né? Eu falei, meu amor, cuidado com esse tapete aqui, que eu já 2 vezes de noite eu levantei e tropecei o chinelo, eu quase caí. Aí nós falamos, você já esqueceu que nós já passamos dos 60? Uau! Falei, é verdade, eu tenho que botar aquele pegadorzinho no banheiro já, porque daqui a pouco para tomar banho eu vou ter que segurar naquele. Falei, cuidado ali, que ali fora eu também escorreguei um dia, eu vou botar ali um. Ah, Tony, cadê o Tony? Você vai ter que botar um corrimão para me segurar lá, Tony. Por quê? Porque as pernas não é mais a mesma de 20 anos, gente. Por mais que a cabeça queira, as pernas não ajudam mais. Você está entendendo, queridos? Mas acontece, querido, que o Senhor Jesus vem dizendo que o Pai confirmou com o seu selo. Que coisa linda, né? Que coisa linda, querido. Você recebeu um presente fantástico de Deus quando você teve o seu encontro com Jesus. Você sabia disso? Você recebeu um grande presente. Se você chegar no livro de Efésios, você vai encontrar lá no capítulo 1, está escrito assim, em quem também, capítulo 1, verso 15, em quem também, vós depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor e em glória. Olha, querido, que coisa linda! Deus, Ele deu o selo, Ele deu a garantia. Vocês sabem muito bem, principalmente os mais velhos, mais experientes, vocês sabem perfeitamente que você vai, hoje, por exemplo, você vai chegar na Caixa Econômica Federal para fazer o empréstimo, o que o gerente pede? Ele pede uma? Vocês não estão me ajudando a pregar hoje, né? Ele pede uma garantia, sim ou não, Ailson? Ele pede uma garantia. O que você tem de garantia? Olha, quero trocar esse caminhão aqui, mas eu deixo aqui a escritura da casa. É assim que acontece? É assim. Ele pede uma garantia. E você deixa ali então a escritura da sua casa, ou outro bem maior, até que você consiga então saldar aquela dívida.
E ali fica. E se tem uma coisa que o gerente de banco não tem, é coração. Não tem coração. Você pensa que ele vai ter coração? Porque o negócio dele é lucro. Ele quer mais que você se exploda, desculpa a expressão, mas ele não está preocupado com você não. Tanto é que ele te dá 10 e quer 30. Ele nunca, é sempre mais da metade que ele. Se tem uma pessoa que gosta de colher aonde ele não planta, é gerente de banco, é as instituições financeiras. Mas acontece, querido, que Jesus chega agora na terra e ele deixa então um selo. Ele deixa um selo para nos selar. Ele deixou o penhor, e este penhor chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, a graça de Deus está dentro de você, o poder de Deus está dentro de você, como redenção, ou seja, quando ele vier te buscar, ele sabe aonde ele depositou o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Ele te selou, queridos, ele deixou um selo. Hoje não se usa muito mais correio, vocês sabem disso, mudou muito, mas ainda existem os correios ainda hoje. Mas quantas vezes, inclusive quando a gente estava namorando, quantas cartas a gente despachou, tanto de Londrina para Curitiba, quanto Curitiba para Londrina. Mas acontece, querido, que o correio não leva a carta se não tiver o selo. Mas você já viu, eu já tentei quando eu era pobre, pegar alguma carta com selo e tentar arrancar o mesmo selo para aproveitar a volta. Só que aquele selo, ele está, se tem um carimbo, não pode usar 2 vezes. Se tem um carimbo, não pode. Eu tentei algumas vezes fazer alguma maracutaia. Está com o Flávio, não está aqui para confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o segredo do selo, que ele está no carimbo. Ou seja, Jesus carimbou você por dentro e por fora, e você tem dono. Mas você sabia, ou seja, desculpa a expressão sabia, dá a impressão que vocês não sabem, mas vale lembrar. E às vezes eu tenho assim esse viés de linguagem, eu não estou subestimando-vos, mas eu estou fazendo lembrar. Mas você já soube, já está ciente que uma carta, por exemplo, se eu envio a carta para o Ailson, quem que está autorizado a abrir essa carta? Se a Viviane, que é a esposa, abrir, pode até abrir se ele autorizar. Mas a carta é para ele. Se eu encontrá-lo, passar na porta da sua casa e pegar essa carta e abrir, eu cometo um crime. Ou seja, a carta é endereçada a ele. E a carta, para chegar até ele, precisa estar selada e carimbada. Ou seja, querido, nós fomos carimbados com o selo de Deus. Nós temos a primícia do Espírito, nós temos a graça. E às vezes o adversário, ele tenta dizer que a gente não vale nada. Mas quem não vale nada é ele. Por quê? Porque nós fomos carimbados, aleluia, com o bom preço. Nós fomos carimbados com o bom preço. Querida, a Bíblia vem dizendo que ninguém pode pagar o resgate do seu irmão, mas a redenção da sua alma é caríssima. Os recursos do Ailson, ele se esgotaria, porque não existe. Olha o valor que eu e você nós temos em Deus. Nós temos muitos valores em Deus, porque o apóstolo Pedro vem dizendo, querido, que não foi com coisa corruptível, como ouro, como prata, que nós fomos resgatados da vossa maneira de viver. Não foi com coisa corruptível, mas a gente vai falar em ouro, é corruptível. Todos nós gostaríamos de ter pelo menos 5 quilos de ouro em casa. Sim ou não? Mas o ouro é corruptível.
O ouro, o ladrão leva, e a lata, o pirata leva também. Mas acontece que não foi com coisa corruptível como prata e ouro que nós fomos resgatados da vossa maneira de viver. E não tem como resgatar um homem, ou seja, querido, o ser humano, ele está então determinado, ele está ordenado morrer também uma só vez. Porém, nós temos ou não temos o selo do Espírito? Nós temos. Você foi carimbado, eu sou carimbado, nós somos carimbados, e nós vamos chegar lá. Só que para chegar lá, precisa passar pelo endereço. Precisa passar pelo endereço. O Senhor Jesus vem dizendo: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, querido, Deus, Ele tem o seu endereço certo para te chamar: vem. E quando você chega lá, existe uma hierarquia. Alguns teólogos vêm dizendo que tem 2 anjos na porta dos céus. 2 anjos, e com a espada assim, atravessada. Quem vai conseguir passar ali? E quando você chega ali, eles tiram a espada e faz sinal de contingência. Contingência ou continência? Faz o sinal de continência. E um fala para o outro: este é um dos nossos convidados. Este é um dos nossos convidados. Aleluia! Porque você tem, querido, o selo. Você tem o selo e você tem o endereço para onde é que você vai. Você tem o endereço para onde é que você vai, queridos. Mas, queridos, tem aquelas pessoas, você já teve o desprazer de ouvir alguém dizer que você não vale nada? Ou é só comigo que acontece isso? Mas você já teve o desprazer de ouvir alguém dizer que você é pecador? Que os seus pecados te faz muita diferença e que não adianta mais para você? Ou é só comigo? Sim ou não? Tem pessoas que atacam a nós pelos pecados, pelas fraquezas. Tem um que diz: mas esse camarada aí, ele é comedor de arroz e feijão, vem falar isso para mim. Quem que é esse camarada? Ele tem que entender que eu tenho um selo, eu tenho uma qualidade. Você sabe perfeitamente que geralmente em todas as indústrias tem a linha de produção. E além da linha de produção, depois que o produto fica pronto, passa-se por um teste de qualidade. Um teste de qualidade. Nós estamos, querido, passando ainda por esse teste de qualidade, porque nós estamos ainda em fabricação. Nós estamos no processo de santificação. Nós não estamos prontos ainda. Nós ainda não estamos prontos, mas nós estamos passando por esse teste de qualidade, porque quando você vai chegar lá, você vai chegar puro, você vai chegar limpo, você vai chegar imaculado. Por quê? Porque essa casta, esse peso, essa desgraça toda chamada pecado, ela irá sair das suas costas, da sua mente, do seu coração, da sua alma, e você vai chegar limpo, leve, solto, purificado lá, porque lá é o seu destino. Lá é o seu destino. Mas acontece, querido, que os acusadores, eles acusam mesmo. Os acusadores, eles acusam, estão aí para acusar. Mas eu quero dizer para você, querido, não é para você se preocupar com isso, porque a Bíblia vem dizendo. A Bíblia vem dizendo que você precisa apresentar diante do seu acusador o livro de Isaías, capítulo 1,
verso 8 diz assim: vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Agora eu preciso lá, menino. Achou o vermelho aí? Vinde, arrazoemo-nos, pois porque o Senhor o vosso vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. Está aí, querido? O vermelho escarlata, olha aí. Ainda que o seu pecado seja mais vermelho do que esse aqui, ele se torna branco como a neve. Joga a neve aí, querido. Jogou a neve? Olha, você pode aplaudir? Aleluia! E ainda que ele seja branco como escarmecim, joga o escarmecim agora. Olha, cada vermelho, mais vermelho ainda. Ele se torna como a lã branca. Joga a lã branca. Ele se torna branco. Ainda que os pecados sejam vermelho, ele se torna branco como a neve. Ele se torna branco como a neve. Nós cantamos aqui agora, em especial no dia da ceia, como que nós cantamos? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, aleluia, você canta mais alvo do que a neve. Sabe como que o índio canta? O índio canta assim: alvo mais que biju de milho, alvo mais do que biju de milho. Por quê? Porque o índio não conhece neve, mas ele conhece o biju de milho. Ele conhece o biju de milho. Ele identificou como biju de milho. Ele identificou como alguma coisa que ele conhece. Assim como nós conhecemos a neve. De ouvir também, porque pessoalmente eu nunca vi neve. Não sei se você já viu neve. Já viu? Você esteve lá em Campo do Jordão, lá em... Como é que chama aquilo? Esqueci agora. Lá embaixo no buraco lá. Lá no buraco. É Gramados. Você esteve lá, né? Queridos, a Bíblia vem dizendo, querido, que os nossos pecados, ele é perdoado, ele é santificado, e ele faz com que a grandeza do eterno Deus possa então fazer com que nós tenhamos então graça, força, coragem e determinação para nos sentir agraciados, protegidos, amados pelo Deus Todo-Poderoso. E então nós vemos aí a bondade e a soberania de Deus. Mas existe, querido, o acusador, ele continua acusando, porque ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Ele continua acusando. Mas, queridos, existe uma graça poderosa de Deus com relação a isso. Dá uma olhada, queridos. Você leu no texto que o pecado, ainda que ele seja vermelho, ainda que ele seja mais vermelho, ele se torna branco, ele se torna branco e ele se torna branco. Mas você acha que quem tornou este meu pecado, esse seu pecado, branco, ele estava mentindo ou falando a verdade? Falando a verdade. Então, já que ele falou a verdade, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Pode ser você mesmo, por favor.
Miqueias capítulo 7. Vamos ver onde é que estão os seus pecados? Você quer ver onde é que está ele ou não? Sim ou não? Onde é que está o pecado? Onde é que está o pecado? Você viu, queridos? Ele tornará a apiedar-se de nós e lançará os nossos pecados aonde? Você já viu alguém lá no fundo do mar procurar essa história? Se você quiser ir amanhã cedo, ele tornará a piedade de nós e nos lançará as nossas iniquidades às profundezas do mar. Você pode aplaudir ele, gente? Onde está o pecado? Onde está a iniquidade? Onde está a fraqueza humana, querido? Onde está? Mas o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, e não nos retribuiu conforme as nossas transgressões. Você vai encontrar lá no Salmo 103. O Senhor faz sinais e maravilha para com nós. Existia um determinado crente em Cristo, e ele estava a pregar, e aí apareceu um dos seus algozes, dos seus acusadores, e ele começou a escrever os pecados daquele homem. E ele começou a escrever: olha, você fez isto, você fez isto, você fez isto, você fez isto. E ele escreveu assim um texto muito grande, a respeito dos pecados daquele homem. E aquele olhou para aquele papel e disse: olha, você esqueceu uma coisa. Você está esquecendo alguma coisa aí. Pode olhar direito. Ele olhou, você pecou aqui. Não estou lembrado de mais nada. Não, você puxa na sua memória que você vai ver que você esqueceu de alguma coisa. Ele fez o camarada revisar aquilo umas 3, 4, 5 vezes e ele não conseguiu achar o que estava faltando. Mas este então pegou a sua caneta e escreveu embaixo: você esqueceu de escrever aqui embaixo que o sangue de Jesus Cristo me purificou de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. Ou seja, que nós temos a primícias, nós temos a doçura do Espírito, nós temos o endereço certo, nós temos donos, nós temos a graça preciosa de Deus. Os escravos no passado, quando eles serviam ao seu Senhor, geralmente era um período de 5 a 7 anos, dependia muito do patrão. E este tinha o direito à carta de alforria, o ano do jubileu, e ele ia então acertar conta com o seu patrão, para que ele pudesse ser despedido da fazenda, da sua província, de onde quer que seja. E havia então um patrão carrasco, havia patrão que não dava-lhe o direito, que você sabe muito bem, que o escravo, ele é o último que deita e o primeiro que levanta. Ele é o último que come se sobrar. Escravo é escravo. E tinha escravo na época, querido, que ele estava tão de bem com o seu patrão, que ele chegava o dia do acerto e dizia: olha, eu não quero ir embora, eu quero permanecer aqui. Então esse patrão chegava, pegava esse escravo, botava ele num cepo de madeira e colocava a sua orelha na madeira e furava a orelha. Disse: olha, a partir de hoje então você vai ser o meu escravo de orelha furada.
Nós somos escravos de Deus hoje, por amor, por orelha furada. Por quê? Porque nós temos uma identidade, nós temos uma graça, nós temos uma esperança, nós temos uma fé, que daqui a pouco não haverá mais culto neste lugar, porque o culto será lá em cima, a alegria será tal, porque nós vencemos. E a Bíblia vem dizendo que alguém gritou: olha, quem são aqueles? E alguém gritou: olha, são aqueles que venceram a terra e estão chegando aqui. Ou seja, nós vamos vencer a terra, nós vamos vencer os principados, nós vamos vencer os demônios, nós vamos vencer o inferno, nós vamos vencer a carnalidade, nós vamos vencer a mentira, nós vamos vencer a desonra, nós vamos vencer e vamos chegar lá, porque o Senhor nosso Deus está conosco e não poderemos ser abalados, porque o Senhor faz sinais e maravilhas. Ah, se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Ah, queridos, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que se nós servíssemos a Jesus só pelos bens desta vida, nós seríamos os mais miseráveis. Não tinha graça. Não tem graça. Você já parou para pensar que começou a sobrar um dinheirinho para você, você nem sabe o que você faz com seu dinheiro mais? Ou é só lá em casa que está sobrando? Esse dia eu achei R$1 lá na gaveta. Não tem graça, querido. A Bíblia diz que o que é já era, e o que há de vir também já foi. Mas nós seríamos, meus amados, mais miseráveis. Nós seríamos os mais miseráveis se nós ficássemos nos esperando em Cristo só nesta vida. Mas acontece, queridos, que nós vemos então a doçura da parte do Eterno. Nós passamos pela metamorfose, nós passamos pelas dificuldades do dia a dia, nós passamos pelos vendavais, nós passamos pelo fogo, conforme nós lemos no domingo passado, nós passamos pelo transbordar das águas, mas nós estamos aqui. Dá uma olhadinha dentro do seu cérebro agora, volta 15 anos para trás, você que tem mais de 15, volta 15 anos para trás. Como que era a sua vida há 15 anos atrás? E como que ela é hoje? Como ela é hoje? Mudou ou piorou? Mudou da água para o vinho. Porque você tinha uma estimativa de vida, Deus te abençoou, fez prosperar o seu caminho, te guardou, fez sinais, fez maravilha na sua vida. E agora, querido, nós precisamos, aleluia, reviver. Olha que texto maravilhoso que eu gosto demais. Depois que a Vivi leu que os nossos pecados estão nas profundezas do mar, nós agora estamos escondidos. Nós estamos escondidos. Eu não sei se você já chegou a guardar alguma coisa na sua casa que daqui 5 dias nem você sabe onde é que está mais, de tão guardado que está. Já aconteceu? Eu, por exemplo, tenho aqui uma lente do óculos para usar no sol, e eu guardei lá em casa, não sei onde que eu coloquei. Não sei. Mas agora, queridos, aonde é que está o seu pecado? Na profundeza do mar. E que cor que ficou o seu pecado agora? Alvo igual a neve. E aonde é que está escrito? Em Isaías, capítulo 1, verso 8. E aonde é que está escrito que o seu pecado está no mar? Não fala não, Vivi. Miqueias 7, 19, até lá no finalzinho.
São um texto, querido, que às vezes a gente passa desapercebidos. Esse dia eu li um trecho na Bíblia e falei, para Clarice, faz quanto tempo que eu nem sabia mais que esse versículo estava aqui? Por quê? Porque a gente não manuseia o livro. Não manuseia o livro. Mas vocês viram que tem tanta coisa gostosa para meditar aqui? Vocês viram hoje? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para você. Para que você tenha apetite. O povo de Israel, a turma do passado, quando eles estavam estudando o Alcorão, é o Corão, Igor? É o Corão, né? A Torá. Você sabe que, em especial a criança, ela precisava decorar a Torá até os 7 anos. Precisava decorar. Eu pergunto para você, quantos versículos bíblicos o teu filho sabe já? Com 4 anos, com 5 anos, com 10 anos. E no passado era o seguinte, Ailson. Eles estudavam a Torá. A Torá. A minha cabeça é cada um. Ela pensa uma coisa e fala outra. Eles estudavam. E tinha situação que eles tinham que reescrever o texto. Tinha que escrever. E vocês sabem muito bem que hoje não temos nem fax mais. Hoje é tudo digital. Mas antigamente, eles escreviam na pedra. Em que perto da pedra já veio um pouco mais recente. Mas você vê que o hebraico, ele é de frente para trás. É mais ou menos igual a letra do japonês. Ele é de lá para cá. Então o que acontece? Por que ele ficou de lá para cá? Porque tinha que escrever na pedra. Então ele botava o ponteiro aqui e batia aqui. Tá. Por isso que o hebraico, ele é todo atrapalhado. Você quase não consegue entender. Mas a criança, ela tinha que ler, escrever e decorar. E antigamente, não tinha caneta Bic. Não tinha os mecanismos que nós temos hoje. Eles tinham que se virar. E aí o que eles faziam? Eles tinham que molhar com a saliva a ponta do lápis para que saísse a tinta. Para que saísse a tinta. O pai, muito esperto, colocava então açúcar naquele pó, e a criança botava o dedo aqui para escrever, então, para molhar o lápis, e aí ele botava lá. Só que como tinha açúcar, ele sentia o açúcar aqui, e ele tinha apetite por continuar escrevendo, porque estava docinho, estava doce. Então ele botava o dedo lá, aí secava a ponta do lápis, a ponta do pincel, não sei como você quer entender, mas ele botava na boca. Quando ele botava na ponta da língua, ele sentia a doçura. A palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é peixe, a palavra de Deus é vida. E se eu fosse você, dava outra salva de palmas para Jesus, enquanto eu bebo água. Glória a Deus. Querido, nós vimos nesta noite que os nossos pecados estão aonde mesmo? Na profundeza do mar. Se cair na escola dominical domingo, Tony, você já pode aplicar. Mas agora eu quero saber onde é que você está escondido. Hein? Também, mas tem um texto na Bíblia que diz que você está escondido. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Também, Colossenses, capítulo 3, está escrito, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste,
Fala assim comigo, eu morri. Fala, eu morri. Fala, eu estou morto. E a minha vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Olha onde você está escondido. Porque morreste e a vossa vida está escondida em Deus. O pregador pregava, queridos. Antigamente, Ailson, deixa eu usar você, que agora eu lembrei seu nome. A gente, quando era mais crente, a gente todo domingo ia para as praças pregar. Não sei se vocês já viram essa loucura por aí, se vocês participaram já ou não. Vocês são muito jovens. Mas os pregadores saíam pelas praças pregando. E pregava todo domingo depois do almoço. Hoje, depois do almoço, eu deito e durmo. Mas antigamente ia para as praças pregar. E o pregador está lá pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco chegou um bêbado lá endemoniado e disse, eu vou te matar. Para com isso. Eu vou te matar. Se você não parar com essa palhaçada, eu te mato. Vou te atirar. Sabe qual foi a reação do pregador? Ele disse assim, pode matar. Não tem problema nenhum eu morrer. Só que é o seguinte, a minha vida está escondida em Deus. Vai lá pegar ela. Vai lá pegar. Se você conseguir, você pode matar. O camarada abaixou a arma e caçou o rumo de casa. Porque nós estamos escondidos. Vocês citaram aí o Salmo 91 e tantos outros textos que existem, mas nós estamos escondidos em Deus, querido. Nós estamos escondidos em Deus. Tanto é que o Senhor, você acha que Ele sabe o seu endereço, sim ou não? Sim. Mas se o Senhor mandar uma ordem hoje dos céus para o anjo vir te buscar, você acha que Ele vai errar o endereço? Você quer que Ele venha te buscar? Não ainda? Ué? Mas o céu está tão gostoso, ninguém quer ir para lá. A Bíblia diz que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais clamor, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais pecados, porque o Cordeiro, Ele passou por aqui, Ele conhece você. Lembra do domingo passado, Isaías 43, que Ele conhece o seu nome e te chama pelo teu sobrenome. Tanto é, queridos, tanto é. Eu ia entrar na questão da ressurreição, mas no nosso hora já não vai dar tempo mais. Tanto é, queridos. Você imagina quantos centímetros tem a largura de um caixão? Quantos centímetros tem, Tony? Você que é pedreiro? Você vai ter que medir um caixão para mim, Tony. Vai na funeral amanhã cedo e me traz essa medida para mim. Mas traz só a largura. Só a largura. Você já viu, querido, que tem pessoas que se desesperam quando você planta um ente querido? Não entra em desespero? Mas você não está jogando um bagaço à terra. Você está jogando... Cadê a Kate? Kate, cadê você? Mas... Sumiu a menina? Mas ela sempre canta aqui. Eu encontrei o quê? O que ela encontrou? Eu encontrei um tesouro. O que mais? É a coisa mais preciosa. Quando você vai levar alguém no aeroporto para viajar, qual é a sua reação? Quando você leva no aeroporto, na rodoviária, numa estação, qual é a sua reação? Você até dá uma choradinha assim, não chora um pouquinho? Mas você chora, mas sabe que ela foi para Miami, sim ou não? Uau! Uau! Foi para Miami. Sim ou não? Foi ou não foi? E lá é pior ou melhor?
melhor, bem melhor. Mas quando, queridos, você chega em casa, às vezes você hoje está muito avançado, você vai voar hoje no avião, você já conecta, né? Lá de cima você fala com a terra. Sim ou não? Você fala com a terra. E às vezes você já começa a receber as fotos das nuvens, você começa a receber uma foto do pouso, você começa a receber uma foto do aeroporto, enfim. Você vai se comunicando. E você fica assim, recebendo informações. Mas quando nós levamos alguém no cemitério, nós voltamos desesperados. Mas para onde o salvo foi? É melhor ou é até pior do que os Estados Unidos? O salvo em Cristo Jesus. E a gente desespera, mas ele está lá entre as nuvens. Oh, glória! Ele está no jardim. Há um perfume muito lindo da parte do Eterno que invade toda a sua majestade. Ou seja, a lembrança, a saudade, ela precisa existir, mas a certeza de que está bem melhor do que nós, ela precisa sobrepor a nossa situação. Ela precisa. A hora que Deus... Vem cá, filha, vamos cantar aquele tesouro lá? Você lembra dele ainda? O que você precisa? Testemunho do Felipe e da Estela. Fica na agulha já, tá? O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando? Me ajuda aí. Hein? Melhor quem está aqui, cara. Por isso que você, a irmã Viviane leu que o irmão é caríssimo. Está aqui, que você é caro. Você não foi lá na esquina. E você foi para não voltar mais. Fica quieto lá, moço. Mas os céus, querido, ele nos espera. E quando o Senhor permitir, nós vamos entrar na questão da ressurreição. Você quer aprender sobre a ressurreição? Então volta no próximo culto, que vai ter a ressurreição. Porque você não pode ficar assim, bailando. E acontece que às vezes a gente é assaltado muitas vezes no nosso psicológico, porque o adversário ele tenta te enganar. Mas hoje você já sabe que os seus pecados se tornaram brancos. Você já sabe que os seus pecados foram parar no fundo do mar. E tem alguns teólogos por aí ainda que diz que tem uma plaquinha, Vivi, lá naquele mar, proibido pescar. Que vai que ele acha alguma coisa lá e vai querer fazer. Lembra do político? Esse ano você vai ver quantas coisas escondidas está guardado por aí. Mas vai puxar tudo, olha. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão. Então não adianta um falar que o outro roubou. Fala, nós roubamos. Fica bem mais bonito, né? Nós pecamos. Fica bem mais bonito. Queridos, eu estive orando por vocês hoje, às 2h da manhã, e olhando cada rostinho, eu confesso para vocês que eu não conheço todo pelos nomes ainda, inclusive a família aqui, eu não sei o nome do irmão. E diga-se de passagem que eu tenho uma dificuldade para lembrar o nome também, você nem imagina. Mas eu vi o rosto de vocês e dizia, Jesus, eles vão estar lá. Eles precisam de uma palavra. Eles precisam de uma palavra. E o que veio no meu coração foi que eu deveria alertar, fazer vocês lembrarem que vocês têm valor. Ainda que o adversário tenta cirandar, eu quero dizer que o valor de vocês excede o rubins. É isso, Clarice? Está lá em Provérbio. Excede os rubins.